Bem, pessoal, para a gente entender um pouco melhor os números negativos, a gente tem que entender a história e o contexto em que o seu desenvolvimento está envolvido. A origem dos números negativos se data do século XV ao século XVI, ou seja, entre os anos de 1400 e 1600. A origem dos números negativos está intimamente ligado com a origem dos bancos. E sua origem se deu exatamente no início dos registros bancários. Os bancos que na época estavam sendo criados, eles tinham seu livro de contas, e no livro de contas se datava tanto o dinheiro que entra no banco como o dinheiro que sai do banco. Para isso, começou a ser usado o número negativo para representar um dinheiro que está saindo do banco. Por exemplo, digamos que a gente vai representar o saldo do João. E o João, ele colocou no banco R$ 200. Então, esse saldo aqui é um saldo positivo, porque ele colocou o dinheiro dentro do banco. Porém, 2, 3 dias depois, o João foi lá e fez um saque e retirou R$ 30. Como o banco na época representava? O banco representava esse dinheiro como um dinheiro negativo. Por quê? Porque é um dinheiro que está saindo do banco. Aí o que é um número negativo? Um número negativo vai ser um número que vai ter um menos na frente. E esse menos vai dizer que esse número aqui está faltando. E não que este número pertence ao saldo, e sim que ele está faltando. Outro local que a gente também pode utilizar os números negativos é no registro de temperaturas. Eu acho que vocês já viram falar que existem temperaturas também negativas. E o que são temperaturas negativas? São aquelas temperaturas que são abaixo de zero. Toda temperatura que é registrada abaixo do 0 grau é uma temperatura negativa. E a temperatura que é registrada com mais de 0 graus é uma temperatura positiva. Também podemos utilizar os números negativos quando a gente trata de alturas. Nós utilizamos como medidor do nível zero o nível do mar. Ou seja, quando eu estou no nível do mar, a minha altura é a altura zero. Se eu subo além do nível do mar, essa minha altura vai ser uma altura positiva. E se eu vou abaixo do nível do mar, essa minha altura vai ser uma altura negativa. Então, sempre que eu tiver a medida do nível do mar até o fundo, eu vou ter aqui um número negativo. Por exemplo, digamos que nessa região aqui, a profundidade nessa região seja de 40 metros. Então, essa altura aqui vai ser uma altura negativa, ou seja, vai ser menos 40. Da mesma forma que aqui a gente for representar uma temperatura, por exemplo, em um certo dia, a temperatura na cidade foi de menos 4 graus, a gente tem uma temperatura negativa. Lembrando, acima do zero, positivo, abaixo do zero, negativo. Dia a dia, onde mais encontramos isso é na representação, por exemplo, de campeonatos. O saldo de gols é um dado que a gente utiliza os números tanto positivos como negativos. Por exemplo, em um determinado campeonato, o Corinthians fez 50 gols e sofreu 30 gols. O seu saldo de gols vai ser quanto? Vai ser o número de gols que ele fez menos o número de gols que ele sofreu. Então, o saldo de gols do Corinthians é de 20 gols. Já o Avaí, no mesmo campeonato, ele fez 29 gols e sofreu 48. Se eu pegar o 29 e retirar 48, vai faltar quanto? 19. Então, o saldo de gols do Avaí é menos 19. Então, lembrando, positivo a gente tem o saldo, negativo está faltando.